Irmãos queridos, eu tenho percebido que existe uma dificuldade em alguns momentos das vidas de vocês e da minha também, de nós encontrarmos um caminho, um lugar, uma expectativa de permanecer, de continuar. Muitas vezes parece que nós não sabemos o que fazer, qual é o próximo passo, ou como demandar em uma situação adversa, em como relacionar com algo que nós não esperávamos. E a minha proposta essa noite é que nós saiamos daqui preparados, ainda que aconteça o que diz no Salmo 26 ou 27, que no dia da adversidade, Ele vai me pôr num lugar diferente com Ele. Verdade é que maior parte de nós, se não quase todos, não se prepara ou não consegue relacionar quando a adversidade vem, quando a página que você não leu tem que ser lida, aquele pedaço da história que você sempre não relacionou, agora bate na sua vida. Eu vi Gisele aqui com a pequena Débora, fiquei tão feliz. Vocês sabem que Gisele passou um tempo difícil de recuperação, e isso foi uma adversidade. Ela não se preparou para isso, e ela teve que descobrir esse caminho de hospital, esse caminho de cuidado médico, mas o Senhor a preservou. E essa noite você vai sair daqui com uma resposta, não uma resposta filosófica, não uma resposta de empoderamento humano, mas uma resposta divina do alto, um direcionamento do Espírito, amém? Por favor, abra comigo em Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Então, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: eis que vem um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Pelo que Pedro disse para ele: se és tu, Senhor, me manda ir na tua direção e ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Irmãos, você há de concordar comigo que quando pensamos nesse episódio tão celebrado, quadros foram feitos, celebrações, canções são feitas a partir desse texto. Nós, de alguma forma, por alguma razão, somos remetidos não ao primeiro momento em que Jesus andou, ou melhor, em que Pedro andou sobre as águas, mas ao momento em que Pedro está afundando. Então, talvez o motivo das nossas conversas em torno desse texto, quando nos deparamos com esse texto, puxa, teve pouca fé, olhou para o vento, e pregações lindas, maravilhosas, sobre não olhem para o vento, não olhem para as circunstâncias. Certamente você já ouviu alguma palavra nesse sentido, muitas delas talvez até baseadas no fato de que Jesus admoestou Pedro, dizendo: você é um homem de pouca fé, porque duvidou. Isso tudo é verdade e faz parte do ensinamento. Mas eu gostaria de jogar você para uma percepção, eu não diria mais ousada, mas para uma camada diferente. Porque, de alguma forma, nós parece que sempre vamos observar quando alguém cai, e vamos ter os olhos atentos muito mais à queda de alguém do que à ascensão de alguém, a alguém caindo do que alguém sendo restaurado. Uma amostra disso é que nas internets da vida, quando você vê um homem de Deus, esse homem de Deus por alguma razão cai,
subjetivamente, cai talvez num pecado, cai num erro. A internet em peso, muitas vezes de irmãos em Cristo, vão e machucam aquela pessoa, e maltratam aquela pessoa. É quase como que houvesse um bem feito, eu sabia, só estava esperando a hora. Mas quando alguém é reerguido, quando alguém é restaurado, tem pouca repercussão. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma tendência de tentar esconder no pecado do outro aquilo que nós não queremos que ninguém veja em nós. Então é da natureza humana. É claro que a nossa natureza é redimida, é remida, mas é da natureza humana tentar esconder no outro a sua própria fraqueza. Talvez seja por isso que há uma tendência quase que de imediata a gente olhar para esse texto como um texto negativo do Pedro que afundou sob as águas, do Pedro que quase morreu. Mas a bem da verdade, irmãos, além de Jesus, quem mais na face da terra, registrado na palavra, andou sobre as águas? Então, é verdade, Pedro afundou nas águas, mas a Bíblia diz que antes dele afundar, ele andou em direção a Jesus. Então eu quero celebrar esse homem, eu quero celebrar essa vitória, eu quero celebrar essa conquista, no sentido de que eu sei que ele afundou, mas antes dele afundar, ele se tornou pioneiro. E se nós colocarmos em todo o mundo, no planeta todo, o especialista em andar sobre as águas, tirando o maravilhoso Jesus, é Pedro. Se tem alguém que poderia ensinar-nos acerca de andar nas águas, além de Jesus, é Pedro. Vocês estão comigo? Então por que nós não debruçarmos a nossa vida e entendermos esse homem que andou sobre as águas e por que ele andou sobre as águas, e não olharmos tanto para o homem que afundou nas águas depois de ter andado sobre elas? Veja, a primeira coisa que eu quero trazer para você é que o cenário é um cenário difícil, irmãos. Veja que o vento era contrário. Certamente as vagas daquele espelho d'água, mar de Tiberíades, ou mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, mas na verdade era um maciço de água doce, que eles consideravam como um mar, porque era o mais próximo que eles tinham de percepção de tanta água. E de fato aquilo, eu fui pesquisar, irmãos, diz que vem ventos quentes, colunas de ar quentes e colunas de ar frio se chocam, e de repente aquela água, o clima muda de minutos. Então havia um cenário que era um cenário de ondas altas, um mar sendo açoitando um barco de um lado para o outro, e haviam discípulos, todos com o mesmo cenário, todos nas mesmas circunstâncias. E aí, irmãos, eu quero te dizer como primeiro ensinamento dessa noite, você que está procurando uma direção, um caminho, o cenário era o mesmo para todos, mas enquanto a maioria resolveu ir para o fundo do barco e ter medo, houve um homem que viu o mesmo cenário, que viu o mesmo mar agitado, que viu o mesmo Jesus andando sobre as águas, mas ele resolveu se posicionar diferente. Então a primeira coisa não é tanto o que você vê, mas é como você vê. Porque dependendo de como você vê, isso vai definir qual é a tua posição. Se você vai ser mais um, e é claro, eu não quero desmerecer os discípulos, mas eu quero trazer para nós, mais um que vai para o fundo do barco, entrar em posição fetal, chupar o dedo com medo, ou você vai ser aquele que vai olhar para esse cenário e vai encontrar Jesus no meio da turbulência e vai dizer: Jesus, eu preciso estar contigo. Então, querido, não é tanto o que você está vendo, acredite nisso, mas é como você reage ao que você está vendo. O Senhor vai definir muitas vezes o teu futuro pelos teus olhos, porque se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai experimentar e será luz, mas se os seus olhos forem maus, então as trevas vão perturbar o seu corpo. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, ao invés de você olhar para as lutas e dificuldades, as contrariedades da vida e se reclusar e se fechar, por favor, olhe para Pedro também, que viveu o cenário igual a todos os outros, mas ao contrário deles, ele não foi para o sofá reclamar da vida, ele foi na direção de Jesus, desbravando algo que ninguém nunca fez. O homem que andou sobre as águas. Isso faz sentido para vocês? Pedro, irmãos, com essa atitude,
cravou uma bandeira na história. E essa bandeira foi tão bem fincada que até hoje os púlpitos pregam sobre a vida desse homem, pregam sobre esse tempo, pregam sobre esse momento. As gerações futuras estão esperando que você nesse tempo crave também a bandeira na sua história, uma bandeira no tempo da sua vida, sobre a adversidade que você está vivendo, e você não sabe como resolvê-las, e é verdade, elas não têm solução muitas vezes, mas você não está buscando uma solução, você está buscando uma direção. A solução, ela pode ser sobrenatural, mas a direção precisa ser no caminho do Senhor, na direção do Senhor. E muitos em busca da solução ficam sem direção. Se eu fosse dar um tema, um título para essa mensagem, ela seria: eu tenho direção. Porque imagine, esse barco açoitado pelas ondas, esse barco mexido de um lado para o outro, muito provavelmente as ondas já tinham apagado os lampiões ou lamparinas. Deve ter sido algo difícil reconhecer um ao outro, porque a ideia não era manter as lâmpadas acesas, era manter o barco flutuando. Havia energia sendo consumida, gasta nisso. E é muito provável que no meio dessa confusão toda, eles já não tivessem uma noção exata para onde deveriam ir, ainda que houvessem luzes ao longe, no horizonte, em terra firme, talvez apontando uma direção. É provável que eles estavam tão submersos, absortos num problema, que perderam a direção. Vocês estão comigo? Então, eu e você precisamos ter uma direção. Pastor, qual foi o pedido de Pedro? Ele pediu para andar sobre as águas? Não. Ele pediu para ter direção e em sequência andar sobre as águas. Querido, você quer viver um milagre sem direção? Deus não vai fazer. Porque o propósito de Pedro em andar sobre as águas não era uma pirotecnia, não era fazer um espetáculo, ainda que eu creio que ele tivesse uma curiosidade, mas o propósito dele era: eu quero ir até o Senhor, eu sei a direção que eu quero é na tua presença, ainda que eu tenha que andar sobre as águas. Muitos de vocês estão afundando ou estão andando sobre espinhos, porque encontraram um caminho que não é a direção do Senhor. Quando você pede ao Senhor a direção dele e você vai em direção a ele, então até o milagre de andar sobre as águas é possível. Porque a questão não é que o Senhor quer fazer um milagre ou não na sua vida. A questão é se o que Ele vai fazer na sua vida vai gerar em você um propósito, ou vai ser uma coisa que termina nada com coisa nenhuma. O Senhor quer dar um destino para você. O Senhor quer dar um propósito para você. O fato de você ter vindo a essa igreja, nesse culto, essa noite, é porque muito provavelmente, mais do que sentir essa alegria que nós sentimos, do que talvez sentir um arrepio, e é bom sentir um arrepio, mas esse arrepio tem que se consumar num propósito amanhã, ele tem que se consumar no destino na próxima semana, ele tem que ser um apontamento para a direção da tua vida nos próximos anos. Porque senão nós vamos ficar de passo em passo andando sobre as águas, mas em círculos. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Esse foi o primeiro pedido. E eu vou até pelas águas, me manda andar sobre as águas. Jesus pode mandar você andar sobre as águas e Ele vai te fazer flutuar. Mas primeiro você precisa desejar ter uma direção para a sua vida, ter um destino para a sua vida, dado pela boca santa de Jesus. E esse foi o diferencial de Pedro. Ele não só pediu um milagre, ele pediu um milagre com propósito. E quando nós pedimos assim um milagre, uma intervenção, mas com um propósito, meu querido, é o céu encontrando, beijando a vontade do céu, beijando a vontade da terra. Quando Deus encontra um homem e uma mulher que coagula o propósito com os céus, se preciso for, Ele até te faz andar por sobre as águas. E é isso que diferenciou esse homem. Alguns estavam tentando fazer o barco flutuar, e outros, e no caso Pedro, estava buscando uma direção no momento difícil. Eu sei que muitos se sustentam na proteção do barco. Então eu tenho aqui os discípulos. Eles estavam lutando e gastando energia com uma finalidade: não deixar o barco afundar. Eles gastavam a sua vida, gastavam a energia que tinham para manter o barco flutuando. E isso é uma coisa legítima, irmãos.
Se você disser que isso está errado, eu vou discordar de você. Quem não está num barco e quer mantê-lo flutuando? Essa é uma maneira de você gastar a sua vida. Talvez você esteja só lutando para manter o barco sem afundar. Você quer manter o barco boiando. Mas Pedro, ele teve um tipo de custo, de energia emocional diferente. Se uns estavam se cansando para manter o barco sem afundar, Pedro resolveu se cansar de outra maneira. Irmão, uma das coisas difíceis que você vai encontrar, se eu não me engano, em Juízes, é que havia um senhor, um rei, que ele cortava os polegares dos pés e das mãos para desequilibrar. E eu posso falar disso com muita clareza, porque quem não tem parte do pé, isso mexe muito com o equilíbrio, porque você fica sem a capacidade de retomar uma suposta queda, você gasta uma musculatura, você tensiona as costas, Agora imagine Pedro também gastando a sua vida e gastando energia, se cansando, não para manter o barco flutuando, mas para andar em direção a Jesus. Então eu tenho Pedro se movimentando na água, muito provavelmente uma coisa instável, toda hora regulando a musculatura, fazendo força, se cansando. E eu tenho os homens no fundo do barco também se cansando, para não deixar o barco afundar. Você tem que escolher qual tipo de cansaço você vai ter. Se é aquele que te leva na presença do Senhor, ou aquele que você passa a vida toda para não deixar o barco afundar. E muitas vezes nós escolhemos o barco não afundar, porque nós nos sentimos seguros. Nós achamos que tem mais segurança no barco que está quase afundando do que no Jesus que anda sobre as águas. Nós nos agarramos ao barco, nós nos agarramos às situações da vida. E alguns não entendem, irmãos, que se tem uma coisa que é implacável para todos, é o tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo implacavelmente está passando. E se você gastar a sua vida para manter o barco flutuando, para pagar boleto, para acordar no dia seguinte, para pagar boleto, para acordar no dia seguinte, para pagar boleto, você talvez pague os boletos. Talvez o barco não afunda. Mas você vai perceber que quando você chegar numa idade, a única coisa que você fez foi manter um pedaço de um aglomerado, um conglomerado de madeira flutuando. Mas Pedro não. Pedro andou sobre as águas. Ele fez o que nenhum homem fez. Ele marcou a sua vida com essa história. Meu amigo, eu quero te dizer que amanhã você vai ter que bater de novo de frente com as lutas da vida, com as contas por pagar. E por favor, seja fiel, seja leal, seja honesto, pague as contas, lute de novo. E quando você pensar que não tem mais forças, lute mais um pouco, porque o Senhor é contigo. Mas encontre um propósito. Encontre uma razão que seja maior do que você acordar para pagar boleto. Encontre uma razão maior que seja de você comprar um carro novo e dividir essa dor em 60 ou 72 vezes. Eu não tenho problema com isso, irmão. Mas se você vive só para isso, você escolheu ficar no fundo do barco e não deixando o barco afundar, gastando a sua vida para o barco não afundar. Mas Pedro, em algum momento você vai ver que ele volta para o barco, mas ele resolveu fazer algo mais ousado. Ele resolveu fazer o que ninguém fez. E nós estamos falando do que ele fez hoje. Eu não sei que dia é hoje, mas em 2025, nós ainda estamos perplexos e impactados, não com os homens que não deixaram o barco afundar, porque isso muitos homens já fizeram, mas com um homem que resolveu abandonar a segurança do barco e fez o que nenhum outro homem já tinha feito. Então você precisa ter uma escolha essa noite. Se você quiser sair daqui amanhã, relacionar com seus problemas como você sempre relacionou, o Senhor não tem problema com isso. Eu acho que Ele até vai te ajudar. Mas se você estiver disposto a fazer algo ousado, algo diferente, algo novo, é muito provável que você ouça do Senhor a seguinte palavra: vem. E você vai ter direção. Você vai não receber as rédeas da sua vida, mas você vai entregar a direção a Jesus. Isso ajuda vocês, faz sentido para vocês? Sim ou não? Irmão, escute isso. O reino de Deus, e eu falei sobre gastar energia, né?
o reino de Deus, ele nunca vai ser sem trabalho. Irmãos, eu não sei, talvez alguns pastores discordem de mim, eu respeito vocês. Talvez na nuvem isso vai ficar gravado, talvez alguns discordem, eu respeito aqueles que discordam. Mas a verdade é que a obra de Deus é trabalhosa. Certa vez, o profeta, se eu não me engano, Isaías disse assim: veja o fruto do penoso trabalho. Mas irmãos, o trabalho ser pesado não significa que você vai ser pesado. O trabalho ser cansativo não significa que você vai se tornar uma pessoa pior, você tem que se tornar melhor. A direção de Jesus pode até te dar trabalho. Pode ser que você, quando voltar para o barco, uma vez que experimentou o milagre, encontre mais trabalho do que quando você saiu. Mas você será uma pessoa diferente. Você não será uma pessoa que vai pesar para o barco. Você vai ser uma pessoa leve. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa que vai olhar, as pessoas vão olhar para você e você vai ser agradável. Porque o reino de Deus precisa tornar você mais leve. O reino de Deus precisa tornar você desejável. As pessoas precisam desejar você, desejar estar perto de você, desejar um bate-papo contigo. As pessoas não podem olhar para você e ver um crente que se fechou para todo mundo, um crente que está cheio da palavra, mas não consegue compartilhar isso, porque você se gastou e agora ficou rabugento. Me perdoe a franqueza, agora ficou chato. Nós precisamos ser leves. Então não tem problema em você se gastar no reino. O problema é você se gastar no reino e permanecer pesado. Você tem que ser uma pessoa leve, agradável. As pessoas têm que desejar conversar com você, desejar ouvir você. Amém? Agora escute isso. É importante para a gente avançar. Porque, irmãos, Moisés, quando está fazendo um upgrade, não um upgrade, mas ele está reavivando tudo que foi ensinado ao longo do Pentateuco. Agora ele vai dizer assim: olha, o Senhor Deus, Ele humilhou vocês. E quando diz que Ele humilhou, irmãos, eu não penso num Deus que pisou em você como se você fosse uma barata, que maltratou, que envergonhou você. Mas eu penso num Deus que quando humilha, Ele não humilha como uma pessoa humilha outra, mas Ele coloca humildade em você. Então, eu interpreto esse humilhou, ele te pôs humilde, Ele te colocou humildade, Ele te fez ser humilde. E uma das coisas que eu percebo que tem feito muitos irmãos, se querem andar sobre as águas, mas já afundar no primeiro passo, é que eles não têm humildade para pedir socorro. Eles não têm humildade. Muitas vezes nós, irmãos, não temos humildade para dizer: eu estava errado. E a gente vai tentando fomentar alguma coisa, construir um arcabouço de algo em cima de um fragmento de uma pseudo-verdade. Mas esse Pedro, o único homem que andou sobre as águas, é o mesmo Pedro que diz assim: Senhor, me salva. Sabe, irmãos, muitos de vocês, não muitos, alguns de vocês, não estão vivendo o tempo de parece que estou afundando na terceira passada, mas o tempo de uau, estou andando sobre as águas. Isso não é incrível? Isso não pode tornar você mais arrogante. Isso não pode tornar você o cara inacessível. Isso tem que tornar você uma pessoa melhor. Meu pastor apóstolo Hermínio me ensinou uma coisa numa mensagem que eu achei incrível. Quando você crescer, cara, ao invés de erguer um muro, estenda a mesa. A gente é bom de erguer muro, de botar uma ausência de acesso, de ficar metido, de dizer agora não, mas a mesa não cresce. Irmãos, eu tenho lutado nesses últimos anos, porque a nossa natureza humana é de estender muro, é de suspender muro. Mas todas as vezes que acontece uma movimentação na igreja, eu tento aumentar a mesa, me esforço para aumentar a mesa. E isso precisa de humildade. E o Pedro que andou sobre as águas, teve a humildade de pedir: Senhor, me socorre. Agora uma coisa interessante, irmão, quando você está muito machucado pelas lutas da vida, até Jesus vira fantasma. Eles estavam ali, provavelmente iam afundar, e Jesus faz algo inusitado, anda sobre as águas. O que é que ninguém viu? Que era Jesus.
Ninguém reconheceu que era Jesus, ao ponto de Jesus dizer, não tenham medo, sou eu. Mas eles viram alguma coisa, eles viram e disseram que era um fantasma. Então, a medida do teu coração vai definir se o Deus que se mostra para você é o Deus Senhor ou é o fantasma que assola a sua vida. Porque quando você está sob pressão e você sucumbe à pressão, até Jesus vira fantasma. Mas Pedro, provavelmente até mexido pela palavra dos outros, e talvez até achando em parte que havia ali algo diferente, com medo, ele disse, se és tu, eu não tenho medo. Se és tu, me dá uma direção. Se és tu, me manda ir contigo. Irmãos, eu termino com essa ousadia de Pedro. Ele não pediu, se és tu, faz com que o barco não afunde. Se és tu, acalma a tempestade. O que ele disse é, se és tu, eu enfrento a tempestade. Eu até vou andar sobre as águas. Vocês estão comigo, sim ou não? Ele não pediu um tempo mais fácil, ele não pediu dias melhores. Ele disse, se és tu, eu quero estar do teu lado. E agora eu tenho Pedro voltando com Jesus para o barco. E aquele barco inseguro, de homens com medo. Agora, pela primeira vez em toda a história, aquele barco hospedou 2 homens que andaram sobre as águas. Irmão, qual é o vento que não se cala diante disso? O vento deve ter olhado, é claro que isso é um tipo de fábula, né? Mas o vento deve ter olhado, deve ter dito, não vou mexer com esses caras não. Eu tento afundar o barco, vem um, que ele acha que é fantasma. E aí já tem outro andando sobre a água, eu vou parar com esse negócio porque não dá bom. Em vez do vento derrubar o barco, quem estava no barco é que derrubou o vento. E a Bíblia diz que Jesus acalmou o vento. Eu quero orar com você, para que você experimente uma direção. Pode ser que o Senhor, com muita misericórdia, aliás, irmãos, você tem que saber o que é misericórdia e o que é graça. Misericórdia é você não receber de Deus aquilo que você merece, a ira de Deus. E graça é você receber de Deus aquilo que você não merece, o amor do Senhor. Entenderam? Misericórdia, você merece o castigo, mas Ele te dá a mão. E graça, você não merece nada, mas Ele te dá tudo. Eu acredito que o Senhor vai visitar vocês com misericórdia e graça. Eu não sei que nível de afundamento que o seu barco da vida está, mas seja como for, saia do fundo do barco. Veja o Senhor essa noite. Veja Ele caminhando na tua direção. E peça a Ele para que você esteja na direção dEle. E então Ele vai te desafiar a um milagre. A provisão do milagre é toda dEle. Irmãos, a minha Bíblia diz que lá naquele lugar maravilhoso que nós chamamos céu, o mar é de cristal. Eu creio, irmãos, isso é na minha viagem, que esse Jesus lindo, o meu Jesus, muitas vezes andou no mar estável de cristal. Então para Ele andar no mar revolto é fácil, porque Ele já experimentou na eternidade andar no mar que é sossegado. Era isso que Jesus estava fazendo. E Ele convidou Pedro. E Pedro, durante algum tempo, no meio da tempestade, experimentou o sossego da presença. E no sossego da presença, mar agitado não é nada, porque a presença é mais evidente do que o vento açoitando. Eu quero orar com vocês agora. Eu quero declarar um milagre. Eu quero clamar por uma direção. Lembra que eu comecei no início dessa mensagem dizendo, se eu fosse dar um tema eu diria encontrar um caminho ou caminho. Eu quero que você encontre um caminho essa noite. Não o caminho mais fácil, não o caminho da comodidade do fundo do barco, mas o caminho da pessoa de Jesus. Irmãos, Jesus não é uma força, Jesus não é uma abstração, Ele não é uma invenção filosófica. Jesus é uma pessoa. Ele é Deus, mas Ele é pessoal. E na pessoalidade dEle, Ele tem uma palavra para cada um de vocês. Jesus tem uma palavra com nome e sobrenome. Jesus tem algo a dar para vocês que é pessoal. E Ele pode dar isso essa noite, uma direção. E essa direção certamente não vai ser vai, mas vai ser
vem para a minha presença. Fica de pé, por favor. Eu não vou, talvez, criar um tumulto aqui na frente. Mas se você precisa dessa direção essa noite, você precisa de uma palavra assertiva sobre um assunto, ou até você nem sabe qual é o assunto, você só sente que a sua vida está um pouco confusa. Essa noite você vai sair daqui com uma direção. Mas eu queria que você fizesse um esforço, não um esforço para manter o barco flutuando, mas um esforço para se expor para Jesus. Levante a mão assim como eu estou fazendo, se você quer isso, bem altão assim, bem bonito, bem bonito. É um esforço mínimo, irmãos. Pode ser que Ele peça alguma coisa amanhã para você. Levante a mão, fique com ela levantada. Por favor, por favor. Senhor, no nome de Jesus, eu tenho homens e mulheres, muitos deles com mãos levantadas, e tantos outros que talvez por timidez, ou porque já se acomodaram no fundo do barco, nem forças têm para levantar as mãos, ou tem medo de se expor, porque talvez acha que as águas vão submergir. Eu quero orar por esse homem e por essa mulher, por esse menino e por essa menina, para que o poder, a graça e a presença do Senhor Jesus, do meu amigo Jesus Cristo, daquele que visita as madrugadas turbulentas, que não tem medo da noite, que não tem medo de noites escuras, visite agora esse homem, essa mulher, visite essa família e diga: vem para a minha presença, vem para a minha direção, vem para um lugar aonde o mar tem que me obedecer. E que você experimente um tempo com Ele, um tempo sobrenatural, um tempo cheio de graça, um tempo com essa pessoa linda que é Jesus. Mas Ele vai pegar você pela mão e vai te retornar ao barco, não como um homem que tem medo, não como um homem que tem visto fantasmas ao longo da vida, mas como um homem que vai olhar para o Jesus, que é o seu amigo, o teu amigo, e vai vê-lo acalmando a tempestade. Eu declaro tempestades acalmadas, tempestades cessadas. Eu ousadamente profetizo: tempestades cessem em nome de Jesus. E eu peço que você se torne mais forte, um homem e uma mulher de Deus que vai sair do fundo do barco e vai dizer: Senhor, eu quero ir na tua direção, eu quero caminhar na tua direção, eu quero olhar os teus olhos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero estender a mão para que você estenda a mão para mim e me salve. Diga assim: Senhor, me salva, socorre-me, Senhor. Receba esse toque, receba essa presença, em nome de Jesus.